Boa noite a todos. Mais uma vez, saúdo a todos que estão aqui esta noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que chegou até aqui, com certeza, depois desses 4 domingos que nós estivemos juntos, tenho certeza que alguma coisa você plantou ao seu coração e permitiu que o Espírito de Deus também reescrevesse uma nova página na sua vida. Por isso eu quero saudar a todos também que estão em casa, né, e que nesse momento nos assiste, a todos que estão pela live aqui diretamente da Igreja Leão de Judá. Uma boa noite a todos. Fiquem conosco, permaneça aqui, porque nós vamos abrir primeiramente o coração, depois a palavra, e com certeza você vai fazer um passeio pela Bíblia conosco nesta noite. Quero também dar o meu abraço a vocês que estão aqui e aqueles que estão em casa, né, como meus amigos também, que ficaram de vir, mas não puderam, mas estão assistindo lá conosco, o Rogério e a Esmeralda, o Elvis, que nos assiste também por aí, e a todos que estão assistindo nesse momento. Quero convidá-los a, nesse instante, fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, pedimos a permissão para abrir a Tua palavra, e nesse momento, pedimos que o Espírito de Deus nos acompanhe, iluminando a nossa mente, refrigerando o nosso coração, para que, ao lermos os textos da Tua palavra, possamos compreender de todo o coração. Nós lhe clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E já vamos entrando com a primeira pergunta esta noite. Como posso agradar a Deus? Muitas pessoas se questionam sobre isso. Será que eu estou agradando a Deus? Será que o que eu faço está louvando a Deus? Como posso agradar a Deus? Não é verdade? Eu sou batizado, eu estou na igreja, eu frequento todos os cultos, eu devolvo o meu dízimo e a minha oferta. Eu estou agradando a Deus? Muitas pessoas se questionam. Sabe por quê? Porque nós estamos em meio a um grande conflito. Tem dias que você está bem, mas tem dias que você está mal, e tem dias que você está super mal. Tem dias que você não se sente agradável, nem tampouco você se sente amável. Tem dias que você se sente salvo, tem dias que você se sente perdido. Tem dias que você não se encontra, e tem dias que você diz assim: eu quero sumir desse mundo. Meus amigos, a luta não é fácil. As coisas que estão presentes nesse momento não são fáceis. E 2 Timóteo 3 já nos advertiu sobre isso, que nós passaríamos por tempos difíceis, aonde os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quando nós estamos nesse jogo da vida, sendo mais amigo dos prazeres, o conflito na sua vida aumenta, o sofrimento chega mais perto, a angústia toma conta da sua alma, e a sua consciência não descansa. Você procura paz, mas não encontra. Você quer Deus, mas não acha. Você quer curas e milagres, mas não tem. O que fazer então? Nesta noite, eu convido você a abrir a Bíblia em 1 João, no capítulo 3, e o versículo 24. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, e o versículo 24. Amém? E assim diz a Bíblia: João 3:24. E aquele que guarda os seus mandamentos
permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, através de quem? Pelo Espírito que nos deu. Amém? Quando Jesus subiu ao céu, ele presenciou toda a cena diante dele com seus próprios discípulos. Hoje Jesus presencia toda a cena diante do mundo com os seus próprios filhos. Quando Jesus olhou os seus discípulos, eles ficaram atemorizados. E eles se perguntavam: o que fazer? Como nós vamos sobreviver sem o nosso mestre? E sabe o que Jesus falou para eles? Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em quem? Em Deus. Credes também em mim. Jesus falou isso para que eles pudessem ficar mais calmos, sem viver aquele temor e aquele horror que amedrontava a vida deles. E naquele instante eles estavam aterrorizados. Jesus olhou para eles e disse assim: olha, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus amigos, o alívio das palavras de Cristo alcançou o coração daqueles homens, só que eles precisariam fazer uma coisa para permanecer na paz: buscar a Deus de todo o coração e obedecer os seus mandamentos. Mas isso não era por via de regra, nem tampouco por mandato. Eles precisariam desenvolver neles aquilo que Cristo doou e deu para eles gratuitamente, que era o verdadeiro amor de Deus que poderia pairar em seus corações. Por isso, nesta noite, nós vamos fazer um breve passeio na palavra de Deus, em que a primeira indagação diz assim: pode Deus entrar em contradição? Falar alguma coisa e depois não cumprir? Pode Deus mentir para os seus filhos? Pode Deus mentir na sua palavra? Então Tiago, capítulo 1, e no versículo 17, em que diz a palavra de Deus, está escrito assim, ó: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Viu o que a Bíblia diz? Não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Deus escreveu está escrito, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, e o que Ele apresentou por palavra e por escritura será cumprido em nome de Jesus. Sabe por quê? Ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda o que Ele escreve, Deus não muda o que Ele fala, Deus não muda o que Ele promete. Por isso Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém? Não há necessidade de você viver atemorizado. Não há necessidade de você viver intrigado com a fé. Não há necessidade de você viver em guerras e contendas dentro da sua própria casa. Não há necessidade de você degladiar com quem é o teu sangue, com quem você precisa amar, com quem você precisa conviver e se relacionar. Porque a sua maior necessidade é, primeiramente, amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando nós designamos a nossa vida em amar primeiramente a Deus, a palavra de Deus em Mateus 6,33 diz que em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso, nós brigamos por querer lutar diante de Deus, avançar diante das promessas de Deus,
desobedecer a promessa de Deus, achando que nós podemos resolver as coisas no lugar de Deus. Sabe de uma coisa? Você está perdendo o seu tempo fazendo assim. Você está sendo ignorante quanto à palavra que te deu a promessa, querendo tomar o lugar de Deus para resolver as suas próprias coisas. Quando você ora, você não diz assim: seja feita a tua vontade? Então espera no Senhor. Quando você ora a Deus, você não diz assim: Senhor, tu sabes o que eu preciso? E por que você faz antes que Ele resolva? Deus precisa agir no seu próprio tempo. Deus precisa agir com a sua própria palavra. Deus precisa agir conforme o seu amor por cada um de nós. Muitas vezes nós não permitimos Deus agir. Você não permite o amor de Deus crescer entre você e Ele, porque você simplesmente inclina-se para o seu eu e passa a desobedecer. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde? Lá do alto, lá do céu, descendendo do Pai das luzes, aquele que criou os céus e a terra, em nome de Jesus. Por isso, amigos, é necessário nós entendermos que nós dependemos de uma providência, e que nós dependemos de um Deus maravilhoso, que nos ama e sabe nos cuidar, e sabe resolver nossos problemas, e sabe também cuidar das piores situações da sua vida. Por isso ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Talvez nesse momento você deve estar se perguntando: mas como eu posso agradar a Deus vivendo o que eu estou vivendo? Como eu posso agradar a Deus se eu não estou vivendo uma vida correta? Como eu posso agradar a Deus se eu não estou obedecendo os seus mandamentos? Saiba de uma coisa: Deus não leva em conta o tempo de ignorância que você vive. Deus leva em conta aquele tempo que você se submete a obedecer a Ele, e você luta de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Mesmo você falhando, Ele está lá diante de você e diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tenha Jesus Cristo junto ao Pai para interceder por vós. Você tem um advogado, você tem um juiz justo, você tem um professor que te guia, Espírito Santo. Você tem um Deus que cuida de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quando você dorme, Ele está lá de pé, antes de você acordar. Salmo 121 diz assim: não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Deus quer que você entenda que o caminho da sua vida é para a obediência, e não para a desobediência, para a sua perdição. Ele quer que você obedeça para você seguir, para ser salvo, não para você seguir para ser perdido. É por isso que Ele deu 10 mandamentos para nós analisarmos, observarmos, obedecer, ser o guia da nossa vida. É o nosso aio, é a nossa luz. Deus não deu um mandamento obrigatoriamente para você obedecer sem você querer. Por isso Ele te apresenta o amor, Ele te apresenta o caráter, Ele te apresenta a bênção, Ele te apresenta o prosseguir para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos dá oportunidades para que nós possamos prosseguir nessa forma. E se você entender que esse dom que você precisa, esse cuidado que você precisa, esse amor que você precisa, vem de Deus, você passa a olhar para Ele com mais amor, com mais atenção, com mais carinho, com mais objetividade, e você passa a obedecê-lo de todo o seu coração. Deus não é para ser pregado de forma como você deve crer, apenas para obedecer sem você querer. Deus quer que o Evangelho seja entendido por amor, e depois que esse Evangelho ele é entendido por amor, você passa a amá-lo. E a partir do momento que você ama, você passa a obedecer.
Você já observou que você casa com uma pessoa sem você conhecer? Você casa porque você se apaixona e você quer aquela pessoa para você. Às vezes você come coisas que ela faz que você nem gosta, mas você come para agradá-la. Tem coisas que você ouve que você não gostaria de ouvir, mas você ouve porque você não quer brigar. Tem situações que você vai em lugares que você não gostaria de ir, mas a pessoa que você ama quer ir e você vai com ela. As coisas da vida nos ensinam para amar a Deus, mas só que no percurso da nossa vida, nós nos desviamos de Deus porque nós sempre achamos que Deus está sempre lá para nos atender quando nós precisamos. Por isso, amigos, a palavra de hoje é: Ele é o Senhor e não muda. E provando isto na Bíblia, antes mesmo de Deus dar aquela mensagem a Moisés no Monte Sinai, Abraão já guardava os mandamentos. E por Abraão guardar os mandamentos, a lei de Deus foi obedecida pelo povo no passado? Então aqui a Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo 26, o verso 5, diz assim, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Porque Abraão guardava tudo isso? Porque Abraão se sentia no direito de passar para os filhos, para os netos, para a herança de Abraão, esse mandato divino. Porque quando Jesus chegou e no Novo Testamento ele apresentou uma mensagem que ele viria vir buscar verdadeiros adoradores, os que adorassem em espírito e em verdade. Mas e aí, como é essa situação de adorar em espírito? Quando você olha para os mandamentos de Deus, está estampado ali 10 quesitos muito importantes para a vida cristã de cada pessoa. São chamados 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, primeiramente ele diz, olha, filhos, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura alguma. Ele disse, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o último mandamento que Deus dá, referente a ele, é o quarto. O quarto ele diz, olha, lembra-te do dia do sábado para santificar. Deus separou um dia especial para ter um encontro com você. Deus separou um dia especial para falar com você, para se relacionar com você através da sua palavra. Nesse dia você para do seu serviço, você abre a Bíblia, você vai à igreja, você vai à sua casa, você visita um amigo, visita alguém no hospital, mas permita Deus falar com você. Deus quer falar com seus filhos. Ele quer conversar com você. Ele quer mostrar o verdadeiro amor que Ele sente por você através da sua palavra. Só que nós nos desviamos desse percurso. Mas Abraão já tinha esse percurso traçado em sua vida pela obediência. Na galeria da fé, é um dos primeiros que aparece, em Hebreus capítulo 11. Porque através da fé, Abraão mostrava que amava a Deus de todo o coração. E nisso, nós podemos ver a lei proclamada no Sinai. Aí está, primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Na primeira tábua, você vê 4 mandamentos, porque esses 4 primeiros se referem a Deus. Na segunda tábua, você vê 6 mandamentos, porque esses 6 mandamentos se referem ao ser humano. E o primeiro mandamento ao ser humano é: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filhos, esse mandamento é para você. Você está desonrando seu pai, desrespeitando seu pai,
Saiba que você não está desrespeitando um homem, você está desrespeitando a Deus. Porque Deus tem os seus pais e os seus filhos como imagem e semelhança dele, em todos os critérios, até reverência e obediência. E os filhos que desobedecem aos pais não são dignos de bênção. Eles estão trazendo maldição para a sua vida. Eles estão cavando a sua própria sepultura. Os filhos que não obedecem aos pais não estão honrando a Deus. E os filhos devem ouvir isso, devem entender que a mensagem da bênção e da salvação está num critério: obediência. E aqueles que não conseguem obedecer seus pais, como obedecerão a Deus? Nesta noite, eu devo estar falando para alguém que esteja passando por essas situações. Deus está a par de todas as coisas, mas não se atemorize. É necessário que você apresente a sua vida, apresente os seus filhos, apresente a sua família, apresente a melhor maneira possível de você chegar ao arrependimento, à reconciliação e ao perdão, em nome de Jesus. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar você. E é por isso que nesta noite nós estamos falando e perguntando: como posso eu amar a Deus? Como posso dizer que eu amo a Deus, se eu não obedeço a Deus? Se eu não entro no conceito que Deus me deu para viver? E aí está os 6 últimos mandamentos. O 6º é: não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Cobiçar as coisas dos outros também se torna uma contradição para Deus. Porque aquilo que você precisa ter é aquilo que você deve buscar pelos seus próprios esforços, para Deus te abençoar e você adquirir através da bênção de Deus, não cobiçando as coisas dos outros. Nesta noite, o Senhor quer falar ao nosso coração. Por isso, tudo que nós falamos até aqui foi do Antigo Testamento, mas nós queremos falar aqui também do Novo Testamento, porque aqui se complementa as 2 testemunhas de Jesus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Em Mateus capítulo 22, os versículos 37 a 40, falando do Novo Testamento, diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amarás a Deus de todo o teu coração. Aí está os 4 primeiros mandamentos, dentro desse primeiro mandamento que Jesus está falando no Novo Testamento. Ele diz, no 2º, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você viu o que Jesus falou? Destes 2 mandamentos depende toda a lei, todos os 10 mandamentos. Aí está 2 mandamentos reduzindo os 10 em 2. Você já tinha visto isso? Você já tinha presenciado essa palavra? Jesus simplificando o mandamento para que você pudesse entender melhor. Jesus simplificando o mandamento para que você possa viver, conviver, esperar paz na sua vida, entendimento à tua mente e refrigério ao teu coração, porque a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. Se você ama a Deus de todo o teu coração, você vai professar amor ao próximo, que Jesus se refere ao 2º mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz e afirma: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei. Nesse versículo bíblico, aí está a característica do verdadeiro adorador, o que adora em espírito. Porque quem adora em espírito entende que os 10 mandamentos é parte principal da sua vida.
Entende que os 10 mandamentos é o caráter de Deus que deve ser aplicado na sua vida. Entende que os 10 mandamentos ele deve ser obedecido não por doutrina ou por critério, mas por amor. Aí é que está a diferença. Você não pode ser um crente ou um cristão de maneira que você queira só obedecer doutrina. Você vai corrigir a vida dos outros por doutrina e você vai viver uma vida de doutrina. Aí eu te pergunto, você está salvo vivendo uma vida de doutrina? Doutrina não salva. Aí você passa para a contenda, para os critérios, achando que está vivendo o correto e que a sua vida é uma vida exemplar. Só que diante dos conflitos da vida, você está sempre falhando, brigando aqui, contendendo ali, falhando ali na frente, caindo mais à frente. Pare um pouco, olhe para você mesmo e veja o que é necessário você agora enxergar daqui para frente. Porque quando o apóstolo Paulo caiu, que se gerou também um ditado popular, que caiu do cavalo, é quando a gente cai, a nossa afeição, quando a gente cai na real. Caia na real, você como cristão. É necessário que a sua vida seja uma vida de exemplo nesses 2 critérios. Primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas ele diz assim, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. Segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei, todos os 10 mandamentos. Jesus nessa noite, através do seu Espírito, Ele quer falar ao teu coração. Ele quer dizer para você que Ele te ama. Ele quer afirmar para você que Ele vai resolver os problemas da tua vida. Ele quer afirmar para você que você precisa ter paz. Você não tem encontrado, mas Ele quer te dar a paz. Sabe por quê? Ele diz, eu sou o príncipe da paz. E quando você não encontra esta paz na tua vida, a tormenta toma conta da tua alma. Primeiro quem sofre é o teu coração. A tua mente ela fica atordoada, pressionada. E quando você fala, que expõe as agonias que você está vivendo, começa as contendas e a briga na tua vida. Chegou o conflito batendo a porta do teu coração. E quando esse conflito aumenta, você não sabe como resolver. Sabe por que você não sabe como resolver? Porque você tem dedicado a sua vida mais aos teus próprios serviços do que ao serviço de Deus na reforma da tua vida espiritual. E é necessário você parar agora, para você entender como você pode agradar a Deus. E você precisa fazer uma reflexão da tua vida pessoal. A tua vida pessoal depende dos cuidados de Deus. E é por isso que Ele te afirma nesta noite. É possível guardar esses mandamentos que você acabou de citar? É possível guardar esses mandamentos? 1 João 5,3. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, abra o teu coração, acompanhe a mensagem desta noite, porque é o próprio Espírito de Deus falando ao teu coração. E diz assim, olha só o que diz a Bíblia, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por que a Bíblia diz que não são penosos? Porque a Bíblia afirma que Deus nunca vai dar algo para você que vai ser um fardo para a tua vida. E algo que você não suporte. Deus nunca vai te dar algo que você não aguente. Deus nunca vai te dar algo que seja para incomodar, para perturbar, para te dar incômodo na tua vida espiritual. Deus quer te dar bênção. Quando a gente abre a Bíblia, em Deuteronômio 11:26, está estampado assim. Ele diz, aqui está a bênção e aqui está a maldição. A bênção, se me obedeceres de todo o coração. A maldição, se me desobedeceres. Qual você escolhe? A bênção ou a maldição? Como você quer que proceda a sua vida? Como você acha que o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida?
Como você acha que você pode ter uma vida equilibrada e uma vida tranquila? Se você não busca amar a Deus, se você não busca viver o temor de Deus. Nesta noite, o Espírito de Deus quer trazer para você paz, segurança, confiança, esperança e salvação, em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui partilhando com vocês dessas experiências bíblicas e também experiências pessoais, do qual nós precisamos enfrentar e vencer e passar para a honra e a glória de Deus. O Espírito de Deus te faz um convite e ao mesmo tempo te faz uma pergunta. É verdade que Jesus veio abolir os mandamentos de Deus? O Espírito Santo agora te faz um convite para você entender de fato, de verdade, porque há muitos pregadores que dizem e afirmam que a lei de Deus foi abolida, que você não precisa guardar, que você não precisa mais se preocupar com isso, porque Jesus veio abolir a lei de Deus. Olha aqui para mim agora, e eu vou falar bem diretamente para você. Qual é o filho que vai contra o pai e o mandamento afirma que ele está correto? Nenhum. Porque o 5º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí os pregadores dizem: agora veio Jesus para abolir a lei do pai. Que autoridade tem o filho para abolir a lei de um pai? Ele não estaria contra o mandamento? Ele não estaria quebrando o mandamento? Ele não estaria usurpando a ordem do pai? Então, por isso, nós temos que provar o que a Bíblia nos prova. Nós temos que falar o que a Bíblia nos fala. E aqui em Mateus 5,17 até o versículo 18, a Bíblia afirma assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. O que Jesus veio fazer? Cumprir. Porque até que a terra passe, nem um i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Esse Jesus é maravilhoso. Ele veio cumprir a palavra do Pai. Ele não veio abolir nada do seu próprio Pai. Quem prega isso é mentiroso, e nele não está a verdade. Como pode eu não estar com a verdade, querer amar a Deus? Porque Deus se firma na verdade, Deus ama a verdade, e Deus prega a verdade, e Deus diz que a verdade é que nos liberta. Permanecerei na verdade, a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso, porque existe a palavra de Deus para nos afirmar que quem realmente quer agradar, amar a Deus, deve viver nessa verdade em nome de Jesus. Portanto, amigos, é essa verdade que nos liberta. É esse amor que nós precisamos permitir desenvolver em nosso coração. É esta verdade que precisa crescer em nós como o amor a Deus. Porque se você ama a Deus, você vai conseguir amar o seu próximo. Se você, filho, ama a Deus, você vai conseguir honrar o seu pai e a sua mãe. Você vai ter bênção nesta terra. Se você obedece a Deus de todo o teu coração, a tua vida é de paz. Tua vida não é de contenda. Mesmo que os conflitos venham sobre você, eles afrontem você, mas Jesus diz assim: tem de bom ânimo, filho, eu venci o mundo. Jesus tem resposta para tudo. Tudo que eu estou afirmando por palavras são textos bíblicos que o próprio Cristo relata. São textos bíblicos que respondem às nossas indagações. É palavra de Deus que está sendo citada nesse momento. É a Bíblia que deve ser descrita e deve ser pregada. E nós só podemos pregar o que está escrito para a honra e a glória de Deus em nome de Jesus. Após Jesus ter vindo provar que ele não veio revogar a lei, também a palavra de Deus nos afirma que em Romanos 4,15 diz assim: onde não há lei, também não há transgressão. Uma vida sem lei é uma vida sem regra. Uma vida sem lei é uma vida sem direção.
Uma vida sem lei, um estado sem lei, é um estado promíscuo. Um relacionamento sem regra é um relacionamento aberto a tudo o que pode entrar. Aonde uma casa tem famílias e tem filhos e não tem regras, a família desanda. Toda família deve ter regras. Os filhos, primeiramente, devem obedecer os pais. Os pais devem ditar aos filhos quais são as regras da casa. E enquanto morarem na sua casa, vão obedecer os próprios pais. Se quiserem sua independência, compre a sua casa, monte a sua família, viva a sua vida independente. Lá na sua casa você manda. Mas enquanto você estiver na casa do seu pai, você vai obedecer as regras do seu pai, para a honra e a glória de Deus, em nome de Jesus. Essa é a vida que Deus quer que você tenha. Uma vida de obediência, uma vida com regras, uma vida de bênção. Não é uma vida cheia de contendas e conflitos. E assim, a palavra de Deus prossegue nos ensinando nesta noite. Romanos 5,13 diz que o pecado, ele não é levado em conta quando não há lei. Por quê? Porque uma vida sem regras, sem lei, é uma vida de ignorância. E Deus não quer que você viva uma vida de ignorância. Deus quer que você viva uma vida de regra, de distinção, de conhecimento, de discernimento, para que você tenha paz, você tenha amor, você tenha equilíbrio, você tenha longanimidade, você tenha benignidade, você tenha equilíbrio e você tenha domínio próprio. Gálatas capítulo 5 e versículos 22. Estas coisas só pode vir lá do céu, como nós lemos no primeiro versículo. Toda essa regra de vida é dada para nós, para que nós possamos ter bênção. Toda essa regra de vida é citada aos filhos desta terra, que são criaturas de Deus até se tornarem filhos de Deus, por adoção através do Espírito Santo. Eles passam, cada um passa a ser chamado filho de Deus, pela adoção através do Espírito, assinalando o seu nome no livro da vida. Você passa a ser chamado filho de Deus. Não são todos os seres humanos que são chamados filhos de Deus e considerados no céu. Todos os seres humanos são considerados criaturas de Deus, criados por Deus, mas filhos de Deus são aqueles que creem, são aqueles que são batizados, aqueles que obedecem, aqueles que seguem a regra de vida cristã, são chamados filhos de Deus, para a honra e a glória de Deus. Pastor, mas eu não sou batizado, eu não sou filho de Deus? Você tem arrependimento no seu coração? Você tem arrependimento na sua vida? Você quer viver uma vida de agradar a Deus? Você quer viver uma vida para louvar e engrandecer o nome de Deus? Ainda dá tempo, ainda é tempo. Há tempo para arrependimento, há tempo para perdão, há tempo para reconciliação e há tempo também para salvação em nome de Jesus. Por isso, amigos, Deus ele é longânimo, e por ser longânimo, Ezequiel 20, o verso 12, ele diz assim: olha, filhos, eu também lhes dei os meus sábados. Por que eu lhes dou os meus sábados? Para que servem os meus sábados na vida de vocês? Para que sirvam, para que possa servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem também que eu sou o Senhor que os santifica. Ah, pastor, então é isso que nós precisamos fazer? Se eu pensei que era somente deixar de beber, deixar de fumar, deixar de me prostituir, ficar em casa, e eu já estava me formando numa vida santa. Esse é um dos passos que você deve tomar por decisão. Sair do mundo e viver uma vida de vida eterna. A vida de vida eterna, ela requer obediência. A vida de vida eterna, ela requer mudança. A vida de vida eterna, ela requer decisão. E se você tomar decisão de viver ao lado de Deus, sabe o que vai acontecer? Bênção sem medida será derramada na tua vida, em nome de Jesus. Por isso Deus diz aqui, olha, também lhes dei os meus sábados,
para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas eu não posso separar um dia na semana para Deus? Pode, mas o dia que Deus estabeleceu está no seu mandamento, é regra divina. E as regras divinas devem ser obedecidas. Você não pode inventar outras regras para Deus. Deus já tem suas próprias regras para você. Porque outro dia da semana você trabalha todos os dias, mas o sábado é o dia que Deus separou, estabeleceu, formou, Ele abençoou, Ele descansou e Ele santificou esse dia para você experimentar a bênção que seja derramado na sua vida. Por isso, amigos, é necessário que nós entendamos qual é a regra de Deus para a nossa vida. Então, para que serve esse sábado? Se eu paro de trabalhar no sábado, se eu paro de fazer as atividades no sábado? Ezequiel 20, o verso 20 diz assim, olha: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus quer te dar bênção, proteção, direção, conforto na tua vida, paz em teu coração. Ele está mostrando para você que Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor da tua família, Ele é o Senhor da tua vida pessoal, Ele é o Senhor do teu trabalho, Ele é o Senhor da providência que você tem. Ele é o Senhor da tua alimentação, Ele é o Senhor do teu amor, Ele é o Senhor do teu próprio sentimento. Você entende isso? Você entende que Deus está mostrando para você que Ele é o Senhor da tua vida? Se você permitir Ele ser o Senhor da sua vida, saiba de uma coisa: esses males que te afrontam, essa agonia que está tomando conta da tua mente, da tua alma, esse sofrimento que está apavorando o teu coração, ele sairá da tua vida. Você viverá uma vida de equilíbrio, de tranquilidade, de paz, de harmonia, de bênção. E você se sentirá salvo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus vai estar convencendo você da justiça, do pecado e do juízo, e você não terá medo de viver nesse mundo. E Jesus disse que você permaneceria nesse mundo para você ser a luz do mundo, não para você ser trevas nesse mundo, mas que você fosse verdadeira testemunha dele, para a honra e a glória do nome dele. Não pense que você vai sair assim quando você quiser. Ai, pastor, mas está tão difícil aqui. Eu queria que Jesus voltasse logo. Senhor, me tira logo desse mundo. Não, não é assim. Você não pode viver uma vida de covarde. Porque quem quer sumir, quem quer se afastar das atividades daquilo que Deus tem proposto na tua vida, para você viver, você está sendo covarde se você pedir para sair. Você tem que enfrentar, você tem que olhar de frente, você tem que ser corajoso. O que ele falou para Josué? Ser forte e corajoso. Josué não podia dizer: não, Senhor, arruma outro líder, porque para mim não dá, esse povo é muito rebelde. Não, amigos, Deus está chamando você para representar Ele. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, Ele disse para Jesus. Você é o filho amado de Deus, que Ele chamou para você ser um vencedor neste mundo. Então não é hora de você agir com covardia. Não é hora de você fugir do compromisso que Deus tem te dado. Não é hora de você fugir daquilo que Ele tem esperado que você faça. Deus está chamando você para prosseguir para o alvo, chamado prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta noite, o Senhor já tem falado ao teu coração. Ele tem mostrado na sua palavra que Ele te ama. Agora Ele espera que você também seja recíproco, que devolva o mesmo amor que Ele deu para você para com Ele. E se você ama a Deus, saiba de uma coisa: guarde os seus mandamentos. Se você ama a Deus, também cuide do seu irmão, do seu próximo, como fosse você mesmo. Jesus disse que estes dois grandes mandamentos dependem de toda a lei. Você se torna um verdadeiro adorador quando você ama a Deus e você ama o próximo. Você está adorando verdadeiramente a Deus.
Quando você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? Então Deus está chamando pessoas verdadeiras para representar a sua palavra e a sua mensagem. Deus está chamando pessoas para falar do amor de Jesus, mas que viva esse verdadeiro amor na sua vida. Que experimente a verdade, para viver em liberdade. Então, amigos, o que fizeram as mulheres antes do sábado, quando foram preparar o corpo de Jesus? Aqui está um relato bíblico, mostrando que aquelas mulheres que seguiam a Jesus, que acreditavam na mensagem de Jesus, e no momento em que Jesus foi morto, às 3 da tarde, na sexta-feira, elas prepararam aromas e bálsamos, e quando chegou o sábado, o que diz a Bíblia? Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado, descansaram, o que diz a Bíblia? Segundo o mandamento. Elas respeitaram o mandamento de Deus, elas obedeceram o mandamento de Deus, elas pararam de cuidar do corpo de Jesus e foram descansar no sábado. Portanto, a palavra de Deus é muito clara, quando diz em João 15, o verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus está afirmando aqui para você, na sua palavra, que se você permanecer no amor de Deus, é capaz, você é suficiente para guardar os mandamentos do Senhor. Por isso, o Espírito de Deus nesta noite está falando ao nosso coração. Chegou o momento de nós tomarmos decisão na nossa vida. Chegou o momento de nós entendermos que a nossa vida não depende somente daquilo que nós decidimos. Depende também de nós amarmos algo mais. Depende também de nós observarmos algo mais na nossa vida. Depende também de eu entender a palavra de Deus, que Deus está me chamando, não é para a obrigação de servir a igreja, nem tampouco devolver dízimo e oferta na igreja. Deus está me chamando para eu servi-lo de todo o coração, e esse serviço passa a ser feito com amor. E esse serviço que é feito com amor, ao longo da minha vida, vai desenvolver em mim palavras de humildade, palavras de mansidão, palavras de equilíbrio, palavras de domínio próprio, palavras de poder. Sabe por quê? Tem dias que você está bem, tem dias que você está mal. Tem dias que as pessoas precisam de você, e você deve estar pronto em servi-lo. Tem dias que as pessoas estão chorando, e que precisam do seu abraço, que necessitam de uma palavra de conforto, que necessitam da palavra de Deus. E Deus está chamando você para ser um instrumento dele na vida da salvação dessas pessoas. Jesus já falou sobre isso, que nós íamos passar por muitas aflições nesse mundo, por muitos conflitos, porque segundo Timóteo afirmou que nesse mundo ele não seria fácil, seria difícil. Os tempos seriam difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós não estamos vivendo tempos fáceis. Nesta noite, o Espírito de Deus quer falar ao teu coração e quer perguntar para você se você quer viver uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de obediência e uma vida de salvação. Quer você viver uma vida de bênção, de obediência e salvação? Então o Espírito de Deus te chama para você estar mais próximo dele, para você viver e aceitá-lo de todo o coração, para você seguir agora daqui para frente mais confiante, com o coração mais sincero, com um caminho mais firme, com palavras de poder, com trabalhos de ação verdadeira, com sentimentos verdadeiros. O Espírito de Deus, ele quer reformular a sua vida, só que ele não pode fazer isso forçadamente. Ele só pode fazer se você permitir. Ele só pode fazer se você o aceitar também. É por isso que Jesus chama. Ele diz: vinde a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você se sente cansado? Você quer aliviar a sua vida? Quer aliviar o pesar da sua mente? Tem dias que você não se suporta, nem suporta viver onde está. Você quer ir embora. O Espírito de Deus quer te dar o conforto. Ele quer te dar a paz. Quer ter essa paz? Quer ter essa confiança? Quer ter essa bênção? Então faço um desafio para você nesta noite. Vem orar comigo. Vamos suplicar a Deus. Vamos suplicar ao Espírito de Deus, para que nós possamos ter uma vida de paz, uma vida de obediência, uma vida de bênção, uma vida de salvação. Não permita que o inimigo amarre a sua vida. Não permita que ele escravize a sua vida. Não permita que ele faça você um escravo daquilo que ele realmente tem feito para escravizar você. O Espírito de Deus nesta noite quer te dar a liberdade. E é através dessa liberdade que nós estamos aqui para orar em nome de Jesus. Pode vir. Deus está esperando por você. Deus está aguardando por você, pela sua decisão, para a honra e a glória de Deus. Obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Nós vamos orar nesse momento por todos que estão aqui à frente e por você também que está aí na sua casa. Com certeza você espera o alívio do Espírito de Deus chegar aí na sua casa. Sinta o poder de Deus chegar aí com você, porque nesse momento nós vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e excelso Pai, nesse momento nós clamamos pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Tem dias que parece que não vamos vencer. Tem dias que parece que nossa alma vai se despedaçar pelos conflitos da vida. Mas o Senhor Jesus afirma, e Ele nos afirma dizendo: não temas, filho, porque eu sou contigo. Não te assombres, filho, porque eu sou o teu Deus. Eu estou aqui para te ajudar com a destra da minha justiça. E nós confiamos nisso. Nós confiamos na tua palavra, no teu poder. Nós confiamos no teu chamado. E é por isso que teus filhos estão aqui nesta noite e também ouvindo aí das suas casas. Cada um está em sua casa ouvindo esta mensagem de libertação. E nesse instante, nesse momento, nós também confiamos ao Espírito de Deus que visite a casa de cada um que está nos assistindo. Esteja alcançando os corações aflitos. Esteja alcançando, Senhor, as contendas que nesse momento está dividindo os lares. Só o Senhor pode nos abençoar, nos reconciliar. E o Senhor também pode nos salvar dessas contendas, que são as artimanhas malignas que têm entrado na vida das pessoas e têm trazido muitas contendas. Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Nos ajude a vencer. Também nos dê o conhecimento de poder te amar de fato e de verdade. Porque quando nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, com certeza nós vamos amar melhor o nosso próximo. Que o Senhor nesta noite nos abençoe e nos guarde. Resplandeça o rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito de Deus os acompanhe. E que aí na sua casa você fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.